Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O meu diretor sempre proíbe eu dar um bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Porque podcast, ele é atemporal. Isso é o que eu mais amo no podcast. Porque ele não está no tempo e no espaço, ele está fora dessa trajetória, ele está fora do cubo. E ele vai ser eterno a partir de agora. Então, é uma construção que ela nasce, ela tem um meio, mas nunca vai ter fim. Então, isso é uma coisa maravilhosa que eu amo do podcast. Hoje é um dia muito especial nas nossas vidas, na minha em particular, porque eu concluí uma ópera. Uma ópera que vem de um tempo, fora do tempo. Depois um dia eu explico o que é que isso significa, porque ainda estou digerindo essa informação. Mas isso tem relação com quem? Com um homem chamado John Dee, que foi um alquimista inglês, viveu lá com a rainha por volta de 1550, 40, 60 por aí, né? Essas datas, elas podem ter 30 ou a mais ou 30 a menos, né? No tempo. E aí, John Dee, ele iniciou o trabalho dele há alguns anos atrás, aliás, já há um bom tempo atrás, e a primeira exigência que ele fez no primeiro postulado de alquimia, que eu construí, que foi o vitriol, foi arrumar um carbono, e ele queria um carbono de uma área profunda, um carbono que viesse lá da terra, das entranhas. E aí eu fiquei doido porque eu não sabia nem por onde começar. E aí foi quando, naquele instante, veio a Patrícia, veio o meu querido, amado, que está em outras paragens agora, o Marcos, que eu chamava muito carinhosamente de meu Gaudério Bagé, chamava ele pelo nome da cidade dele, e eles arrumaram esse carbono para mim do nada, do nada. E faltavam 24 horas para iniciar o trabalho de manipulação em laboratório. E nesse trabalho de manipulação, eu precisava do carbono. E aí foi quando, feito um desesperado, não me lembrava de nome, nada do contato deles. Eu cheguei num lugar, e aí quando eu olhei o nome da padaria, era Bagé. Aí eu falei, meu Deus, é a Patrícia e o Bagé, eu preciso arrumar o telefone deles agora. Liguei e falei, eu preciso lá do carbono, que eu já havia comentado. Ele tinha ficado ligado, eles, e aí foram até roubar carbono no outro lado do muro, que eu nem sabia, depois eu soube dessa história. E aí ela, imediatamente, a nossa convidada de hoje, falou, dá esse carbono aqui que eu vou mandar para o Joel agora. E no outro dia, eu acho que em menos de 24 horas, foi um né, Sedex Patrícia? 10, sim, chegou em menos de 24 que naquela horas. época funcionava, né? Chegava 10 horas em ponto. E aí ela mandou pelo Sedex 10 e no outro dia, na hora que eu fui receber no correio a encomenda, porque eu fui lá no correio, não esperei o correio chegar em casa, não. Eu coloquei no carro e eu estava, por uma coincidência, não tem explicação, começou a tocar Ave Maria no carro e eu coloquei no último volume e liguei para eles. E aí foi um momento muito emocionante, né? Porque em 24 horas a gente estava resolvendo uma questão super importante ligada a esse grande projeto que é a teoria carbônica de John Dee. E hoje, aleatoriamente, esse podcast, né, onde a nossa convidada veio lá do Rio Grande do Sul para participar dele, e ela é um marco na minha vida, vocês são um marco, você e o Marcos, né, são um marco na minha vida, porque vocês possibilitaram o primeiro carbono para abrir o grande trabalho, a grande ópera de John Dee. E por uma coincidência, né, uma coincidência do destino, eu encerrei ontem o último tratado de alquimia dele. Eu encerrei ontem. E aí hoje eu estou aqui com você, nesse encontro maravilhoso, nesse podcast, falando dele, de John Dee, né? Lembrando o nosso querido e saudoso amigo Marcos, e você aqui representando essa energia, representando esse encontro, essa coisa maravilhosa que é a abertura de muitos anos atrás do trabalho de John Dee e ontem o encerramento, que foi a última obra dele, que foi essa conversa com os anjos,
e também faz parte da teoria carbônica, que é o fluxus contínuo, né, que na realidade é baseado numa obra dele chamada As Mônadas Hieroglíficas. E ontem eu fechei esse assunto. Fiquei feliz também de te ver, bastante, também. né? Achei você, inclusive, assim, muito mais jovem do que quando eu te conheci. Obrigada. Então você está muito mais jovem, assim, muito mais brilhante, uma coisa maravilhosa. E você também representa para mim o nosso amigo, né? Que foi seu companheiro, o Marcos, Sim. que era um bicho teimoso. Pense num caba teimoso. E não se cuidava também. Não, era sempre meia boca o tratamento dele, mas ele era um bom vivan e era uma pessoa muito especial. Eu acho que para ele era até difícil estar aqui, né? Porque ele estava mais para lá sempre. Sim. Ele era muito sonhador, né? Ele era fora do cubo. Era fora do cubo. Então, foi mais cedo, marcou a ida dele mais cedo, mas tá tudo bem. E aí, a gente está nesse encontro para falar de alquimia, como sempre, falar de alquimia. E logo que eu cheguei aqui, já comecei a ter grandes surpresas, né? Porque ela trouxe o nosso primeiro livro, o nosso primeiro lançamento, ó, As Essências das Ervas e das Flores no Brasil. Olha que coisa linda essa primeira edição do nosso livro. E foi algo Que muito coisa sincrônico mais também. linda. Chegou Olha aí. nas minhas mãos de uma forma muito de sincronicidade, eu diria. E tem até autógrafo Sim. de 2004, gente. 21 anos esse livro na mão dela. Ele chegou para mim em 1995. Eu coloquei a data ali numa feira do livro. Então faz 30 faz anos. 30 anos agora, em que 2025. eu estou com esse livro na sua mão. Exatamente. E eu não te conhecia ainda. Eu fui fazer o primeiro curso em 2004. Você foi fazer o curso em 2004 e eu fiz o autógrafo. 9 anos depois de eu já ter esse livro. 9 anos depois, hein? E agora, em 2025, está fazendo 30 anos que esse livro está comigo. anos. Por isso que eu trouxe como algo simbólico. Qual foi meu primeiro contato com o Joel? Foi em 1995, eu numa feira do livro em Porto Alegre, passando assim, e às vezes eu sinto, né, se me chama atenção, eu pego, olho e vou ler, vou levar. E esse foi um livro que me chamou. E depois, em 2001, quando eu conheci o Marco, aí eu mostrei para ele e disse, não, mas é esse aqui os florais que eu uso, eu sou terapeuta desse sistema. Eu disse, então fechou, né? Eu vou seguir nesse caminho. Gente, aí. que coisa impressionante. Impressionante. 9 anos antes, chegou nas minhas mãos. Não, e você sabe que todo esse tratado de alquimia do John Dee, que se encerrou ontem, né? E hoje comemorando aqui com você, eu estou comemorando aqui com você. Ele tem a mesma neura do Tesla, do Nikola Tesla, né? Que dizia, aquele que conhecer os segredos do número 369, vai conhecer muita coisa no universo, vai conhecer tudo, vai se revelar o universo para ele. E é muito interessante porque são 9 anjos. São 9 anjos. E mais os 12 selos de Salomão. Então, a obra dele é toda assim. Então, são 3 restos, 3, né? São 12 selos, são 3 também, né? São 9 anjos. São 24 remédios nesse grupo, que dá 6, né? Uhum. E aqui eu tô vendo aqui, na assinatura desse livro, 2004, que dá 6, né? E 9 anos antes foi quando eu tive... E 9 anos antes. Olha só. Meu, é uma coisa louca. E aí tu falaste, Joel, do Marco. O ano que ele desencarnou, ele fez 60 anos naquela semana e eu 49. Então, o 6 e o 9 também presente nesse momento de fechamento de ciclo de vida. E aqui eu estava lendo aqui, ó, Joel Aleixo. Eu tinha 33 anos. Tá aqui, ó. É verdade. Joel Aleixo, com 33 anos, nasceu na cidade de Campina Grande. Não, olha isso aqui. Desde cedo, 2 movimentos destacam-se em sua vida. O primeiro é a arte, pois ele pinta desde os 9 anos de idade. Olha que coisa louca. O segundo movimento do Joel é a dedicação ao próximo. Dos 9 aos 21, fez teatro assistencial para crianças. Meu Deus do céu. Idosos e crianças de orfanato. Militou na área sindical, fundando o Sindicato dos Metroviários.
Em 1987, desenvolve espontaneamente a clarividência, abandonando todas as suas atividades anteriores. Isso aqui é uma obra, isso é um documento e é um luxo ter isso aqui. Né? E como não confiar, né, Nossa. Joel? Tu está falando, eu estou ficando toda arrepiada aqui, porque é isso, a gente recebe sinais todo o tempo. Nossa, o tempo inteiro. Não, hoje, assim, você está aqui, para mim, é uma coisa maravilhosa, assim, para a minha pessoa, para o meu particular aqui, para o meu íntimo, sabe? Porque é uma assinatura. É uma assinatura. Esse encontro, literalmente, é uma assinatura carbônica do John Dee, né? Os meus alunos vão saber o que é que eu estou falando, mas um dia a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. Muito obrigado por essa consideração, porque isso aqui é uma consideração. Meu pai dizia, olha, você pode até não gostar das pessoas, mas nunca negue um boa noite, um bom dia, uma boa tarde e pergunte da família. Como é que vai a família? Mesmo que você não goste, mas você tem que ter consideração. Isso eu aprendi com meu pai. Uma pessoa que guarda, né, um livro durante 30 anos é uma pessoa que mostra que tem uma consideração gigante pelo livro e pelo autor, né, do livro. E 30 anos depois ela traz isso aqui, ó, e nos mostra, porque isso aqui é um sinal de amor, é um sinal de respeito e de consideração. Isso aqui, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, estou muito emocionado, até porque também trouxe os seus diplomas. Olha, só os olha primeiros, esse diploma. Só para ter a data. Olha aqui, ó. Patrícia Moreira Moura concluiu o curso Florais Brasileiros de Joel Aleixo, realizado em Porto Alegre no dia 16 e 17 de outubro de 2004. Ó, gente, isso aqui não é uma coisa de... Nossa, é uma coisa incrível isso aqui. A minha sensação é uma sensação... assim, eu não sei descrever, né? E ela também trouxe aqui, ó, os florais alquímicos dos 4 elementos. Olha que coisa mais linda, de 2005. Nossa, Patrícia, você hoje... Que bom que tu gostou, Joel. Eu tenho muitos outros lá, mas eu queria o primeiro. Eu pensei, qual foi o primeiro curso que eu fiz com o Joel? Foi em 2004, lá no Labor Civ, porque eu já tomava os florais desde 2001, quando eu conheci o Marco. Mas fazer realmente o curso, a formação, começou em 2004. Nossa. E aí eu fui buscar as datas, porque eu não lembrava de cabeça, assim, né, todas as datas. E esse aqui foi o primeiro, realmente. Eu achei simbólico. Estão guardadinhos lá, eu tenho mais de 30 certificados. Ah, é mesmo? Sim. Mas só comigo? Só contigo, da Escola de Alquimia. Então você tem 30. Tem um museu, se um dia tu quiser expor lá, tem muita coisa. E você tem também um aqui que é um formato diferente, ó. Que tem uma oração linda do Nicolas Flamel e também tem um juramento dele. Porto Alegre, 1 de maio de 2010. Olha que coisa linda. Essa foi a primeira formatura, que as primeiras turmas da Alquimia Avançada, que a gente concluiu o Rubedo, foi Porto Alegre e aqui São Paulo. E nós fizemos em Porto Alegre nessa data a cerimônia de formatura. Então eu também trouxe como um marco, assim. Foi a primeira formatura na Avançada. Que coisa linda. O Rubedo. Isso aqui foi a Vânia que fez? Foi. Uhum. A Vânia tem os Tinha umas pedrinhas, não sei se tu lembra, ela fez também aquela tábua de esmeralda, Sim. que era uma ardósia, Sim. escrita ali o juramento. Tinha a tábua de esmeralda. A tábua de esmeraldas do Hermes, né? Em dourado. Eu tenho guardada também. Nossa, que legal. Muito legal. Isso aqui tem que ter um carinho, né? Porque isso aqui é além de um documento, né? Isso aqui é uma experiência documentada. Gravada e documentada. E hoje você está trabalhando. Sim, hoje eu estou trabalhando. É. Inclusive, tu falaste em assinatura. O nome que hoje eu dou ao meu trabalho é Assinatura da Alma. Ah, é? Tu nem sabia, nossa, né? Não sabia. Assinatura da Alma, quando tu falou, eu disse, nossa, tá tudo muito conectado mesmo. Porque é o que eu busco levar para as pessoas, que elas estejam conectadas com quem elas realmente são. Foi o meu processo de descoberta, foi esse. Então, fez muito sentido criar isso também de uma forma de atendimento, de levar para as pessoas um caminho que elas possam estar vivendo quem elas são de verdade. E a assinatura da alma, para mim, resume isso. Porque ela traz uma assinatura, não é do ego, né? Não é uma assinatura de
de um cheque, que hoje nem faz mais, né? Mas não é uma assinatura de um documento, né? A assinatura da alma é uma assinatura eterna, né? É uma assinatura que vem, que fica, e é uma assinatura que nunca vai, ela está sempre aí. Isso é muito legal, e você foi muito inspirada para fazer e sacar esse trabalho dessa forma. Na prática aqui, para quem nos ouve, né? Porque muita gente só vai nos ouvir, né? Sim, sim. E tem gente que vai nos ver. Sim. Aí quando vê, gesticulando, mostrando coisas, as pessoas têm um entendimento diferente do que aquela que só ouve, né? O podcast. E para quem está ouvindo o podcast, para quem está nos vendo também no podcast, na prática, como seria essa assinatura da alma? Como é isso? Como é que isso acontece? Tem mais de uma forma. A que eu mais gosto hoje de traduzir é numa fórmula exclusiva, onde eu crio um aroma para a pessoa, que ela tem ali como um perfume que traduz quem ela é em essência. E o processo que leva a descobrir qual é essa fórmula é um processo de autoconhecimento, onde eu uso tudo que eu aprendi na alquimia, tudo que eu aprendi sobre os 4 elementos, e eu vou construindo isso num processo terapêutico. E no final a gente tem uma fórmula que traduz a assinatura da alma. E ela é revelada, não é algo que está pronto e que é simplesmente uma mistura. É uma alquimia. Entendi. E eu faço isso em ciclos de atendimentos, mas é um processo de revelação de essência. Revelação... Nossa, isso é incrível. Quando você terminar aí, eu vou lhe contar uma história. Tá. E os 4 elementos eles estão muito presentes hoje também no meu trabalho. Inclusive, o método que eu acabei chamando Gênesis 5E é isso, é a gente voltar para a nossa origem, para aquilo que é mais da nossa essência mesmo de alma. Então, através da água, da terra, do fogo, do ar, a gente chega no 5º elemento. E lembro até, foi muito marcante para mim numa aula que a gente estava de alquimia avançada, e não sei se tu recorda, já foi aqui em São Paulo, uma aula presencial, que no final tu disse que tinha que colocar ali um presente para cada aluno na sala, e foram quadros que tu tinha pintado, eram imagens daqueles quadros, e cada aluno ia receber na sua cadeira, no final do intervalo, um quadro que representasse aquilo que tinha conexão com o momento de vida de cada terapeuta. Na minha cadeira, quando eu voltei, tinha aquela imagem do Imperium Cúbicus, dos 4 elementos, daquele anjo. E aquilo, para mim, veio como resposta de, tá aqui, ó, Patrícia, essa é a chave para ti. Vai atrás do 5º elemento, usa isso no teu trabalho. Eu estava tomando vitriol na época também, que tu tinha colocado ali para os alunos fazerem experiência, mais de uma forma. E eu disse, é isso, eu vou revelar, eu vou primeiro passar por esse processo. Isso foi em 2016 que eu estava tomando. Em 2017 eu repeti. E eu entendi que o Imperium e o 5º elemento vieram para mim como chave. Ó, é isso que tu tem que fazer contigo e depois ser condutora. Passa isso adiante. Para que outras pessoas acessem o seu 5º elemento. Então, hoje eu tenho o quadro, depois eu comprei aquele que tu pinta mesmo, né? A tela, não só incrível. O pôster, tem os 2. Está na minha sala lá, porque todos os dias eu lembro, é essa busca. E faz muitos anos que a gente não se vê, né? Você nem sabia do que estava rolando. Ninguém sabe, inclusive, ainda. Mas vou logo mostrar essa semana, já vou apresentar um pouco esse primeiro protótipo, né, do trabalho. E aí você está contando uma história para mim, eu estou assim, muito impressionado te ouvindo, porque naquele dia você ganhou o Anjo da Retorta, não é isso? Aquele quadro é o símbolo do anjo na retorta. O anjo na retorta é aquele anjo que vem, é aquele anjo que encarna, é aquele anjo que está aqui. E ele se utiliza dos elementos para isso e do DNA, para que ele possa se manifestar. Foi aquele quadro que você ganhou. E é uma coisa muito incrível, porque eu terminei nessa madrugada o Tratado de Alquimia dos Anjos de John Dee. Então você está me falando isso, eu estou aqui encantado, né? Porque essa conexão, né, desse podcast está sendo muito forte por isso, né? Porque você está falando uma coisa e é uma coisa que também hoje se encerra com 9 anjos. E outra coisa também que você me fala, que eu não sabia, né? Estou sabendo agora, essa coisa da construção da assinatura da alma.
é uma experiência muito forte para mim, está sendo agora, nesse momento. Por quê? Porque com esse projeto do Fluxus Continuum, da mônada hieroglífica que foi traduzida para um trabalho laboratorial, existem também 9 perfumes, que são os perfumes de cada anjo. Então, o Uriel vai ter o perfume dele, Rafael vai ter o perfume dele, Gabriel, Miguel. Os 9 anjos maiores, cada um tem o seu perfume. E ele me inspirou a fazer de várias essências diferentes. E eu vou começar a construir agora. Essa semana eu já começo a construir esse perfume. E você fala que você está fazendo isso. E você foi responsável por me trazer o primeiro carbono do João Di. Estamos fazendo um podcast tantos anos depois, no dia que eu concluo o último trabalho do João Di. Então, para mim, assim, é um sinal de um reencontro mesmo, esse podcast eu e você. Porque você estava presente no primeiro tratado de alquimia do João Di, que foi o vitriol, e você que, através de suas mãos, veio o carbono. E tantos anos depois, você está sentada fazendo um podcast comigo, falando dessa assinatura da alma que trabalha com perfumes, contando para mim uma história que eu nem lembrava, que foi o quadro que eu te dei de presente, que eu coloquei lá na tua cadeira, que era o Anjo da Retorta. Falando desse trabalho de aromaterapia, que não é aromaterapia, a gente sabe que vai além da aromaterapia. E... nossa, é muita sincronicidade. Muita sincronicidade, Joel. E 2016 foi o ano do vitriol e faz 9 anos agora. Foi 2016, essa história do quadro, foi em 2016 essa turma que eu estou comentando contigo. E fazem 9 anos isso, gente, é incrível. É incrível. A sensação que eu tenho é que a gente vive uma história, a gente vive, mas existe algo que já está... pronto para a gente acessar. Mas olha, eu não tenho mais nenhuma dúvida. E a sincronicidade, os sinais, eles só vão nos guiando e trazendo essas confirmações. Talvez não fosse nem para eu estar aqui, mas as coisas aconteceram de uma maneira que, pluf, cheguei, estou aqui. O propósito está sendo cumprido. Eu acredito que sim. Da gente é maior do que nós. Do que as nossas escolhas, né? Muito, muito, muito. Você sabe que eu tive uma experiência sábado, que eu já estava prestes, né, a terminar a minha obra. E eu vou confessar a você, como foi muito rápido todo esse processo do vislumbrar o medicamento, vislumbrar, eu vou mostrar para você depois, foi muito rápido. Então, eu ainda estou digerindo, né? Mas eu queria que ele me falasse, lá do outro lado, qual era o propósito daquilo em termos... assim, práticos, porque eu sou Capricórnio em Touro, né? Então, você vê que quando eu fui fazer a primeira pergunta a você, eu já pedi para você fazer explicando assim como faz isso, de que maneira isso acontece, entendeu? Porque às vezes, principalmente esses podcasts que envolvem esses papos mais superiores, espirituais, que são fora da casinha do mundo moderno, a gente tem que pedir às vezes para dizer assim, não, vamos colocar bem o pé no chão e procurar uma forma de explicar para que essa ópera seja entendida, compreendida, seja palpável e que faça sentido para as pessoas. Porque aí elas se abrem e elas se entregam, né, nesse nosso trabalho alquímico. E aí, no sábado de manhã, eu me levantei um pouco angustiado, ainda estou meio rouco, inclusive fazia muito tempo que eu não ficava assim, mas é por causa da atividade mental mesmo. A gente sabe, Mercúrio vai nos entupir, uma hora ele nos entope, né? E aí eu me levantei de manhã e fiquei olhando para aquele projeto, e dentro daquele projeto eu fiquei pensando assim, eu queria mais luz de saber onde eu vou chegar com isso. Porque ele fala do cérebro humano, do sistema nervoso central, periférico, das áreas cerebrais, que são as áreas, as grandes áreas, e também os detalhes que existem dentro dessas grandes áreas, né? Porque existe uma área onde acontecem as emoções,
Mas o que são as emoções? Tem emoção que não é boa, tem emoção que é boa, tem emoção que nos assusta, que nos deprime, tem emoção que nos provoca o pânico. Então, quando você fala em emoções é uma área, mas quando você diz assim, o pânico, não, peraí, calma, essa aí é uma emoção que tem uma relação direta com o medo, com aquilo que te paralisa, não é? E aí eu fiquei assim dizendo, mas eu queria saber pelo menos alguma coisa, como é que sair na prática, né? Porque eu fico agoniado com isso. E aí minha filha me ligou, a Vida. Pai, você vem na exposição. Eu digo, vou. Ai, pai, você tem que vir, né? Porque você lembra que eu te pedi um trabalho para você falar um pouco da Amazônia e foi aquilo que eu usei no trabalho. E eu achei que era só aquilo, entendeu? Então fui lá na escola dela e lá naquela escola eu entrei, fui recebido por ela e eu fiquei muito feliz de ver. Eu até postei, né, no Instagram. Assim, ela estava radiante, ela estava brilhante. E aí o primeiro lugar que ela me levou foi lá para ver o trabalho da Amazônia, onde ela colocou minha foto, fez uns posters e enalteceu meu trabalho na Amazônia, tanto o trabalho social quanto os projetos pessoais. E aí ela disse, mas tem uma coisa aqui também que eu fiz, que tem uma relação também com você. Aí eu falei, o que foi? Ela disse, eu fiz um outro trabalho, tá aqui numa sala, e me levou para uma sala onde tinham muitos esses iPad pequenininho de outras marcas, né? Porque eu só conheço o iPad. Sim. Mas tem lá tablets. de outras marcas, os tablets, né? Com as músicas que foram proibidas na época da ditadura militar. E na época da ditadura militar, nossa, na hora que eu comecei a ouvir aquilo, eu fui lá para o Recife, eu fui lá para o sindicato. Foi incrível a viagem que eu fiz. E eu fui a pessoa que dirigiu o trem quando inaugurou o metrô do Recife, no dia 31 de dezembro. No dia 1º ia assumir o novo presidente da República no governo civil, que morreu, que era o Tancredo, assumiu o Sarney. Aí eu falei, filha, eu estou no passado. A Amazônia é o futuro. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas ainda tem um trabalho meu. Aí eu falei, o que é? Ela disse, venha ver. Aí eu fui ver um trabalho que ela fez, uma pesquisa, sobre o neurodivergente. Crianças e jovens que são neurodivergentes. Nossa, eu fiquei em êxtase. E ali eu pude entender o conteúdo da minha obra. Entendeu? E aí veio a resposta. Então, como você está dizendo, é tudo conectado, né? Não tem como escapar. E, ao mesmo tempo, essa experiência, tu estava falando, eu estava pensando, os sentidos nos conectam direto com as emoções. E a gente falou de aromas, então o perfume, o aroma, especialmente quando se usa óleo essencial, ele vai ativar direto o cérebro límbico, que está nesse assunto de controlar as nossas emoções e sentimentos. Então, é instantâneo, nos reporta mais diretamente para aquela experiência. E aí a sensação, a memória, vem tudo à tona de uma forma muito intensa. Por isso eu gosto tanto de usar o que eu aprendi na alquimia hoje com a aromaterapia combinada. Sim. E foi no mesmo ano que chegou para mim, em 2016, eu comecei a estudar a psicoaromaterapia. Meu Deus. E faz muito sentido, tem muita conexão e é uma ferramenta que pode nos levar com mais profundidade. É como eu chamo como se fosse uma ponte, assim, um passaporte. Para levar a pessoa para aquele lugar mais profundo, que às vezes o racional, ele atrapalha, né? Ele atrapalha. Então, a gente precisa burlar esse acesso e ir direto no límbico, e direto naquela sensação que a pessoa vai ter. Que é o cérebro mais antigo, né? É isso. E aí, ali ela vai, todas as células dela vão responder, vão entender. Mas não é entender com a mente, é entender com os sentidos. A mente é lenta. De uma forma profunda. E às vezes boicota, né? Às vezes a nossa mente fica atrapalhando, literalmente. Por exemplo, fizeram alguns estudos, assim, uma pessoa que tem uma escolha muito racional, ela demora uma semana. E uma pessoa que tem que fazer uma escolha irracional, tem um número que indica que o cérebro primitivo
ele é 5.000 vezes mais rápido que o cognitivo. Então, uma coisa muito impressionante a diferença de velocidade. É uma programação para, inclusive, se tem uma ação de perigo, uma situação que tenha que responder rapidamente, não dá para... Tem que ser instantâneo. Ficar pensando, se pensar é atropelado. Isso. E o cérebro primitivo te joga para trás e o carro passa. Né? É aquele cérebro também que diz, não vai por ali. E essa informação, acredito que essa informação de quem a gente ela está muito nesse lugar, que é um lugar de sentir, não é um lugar de falar, de pensar, de racionalizar. Quem a gente é de verdade. Se tivesse que perguntar hoje, assim, isso às vezes eu falo em palestras, né? Quem que tu é, sem me dizer o teu nome, o que tu faz e de quem tu é filho? Às vezes a gente, né? Peraí. Eu não sei dizer quem eu sou, sem falar o meu nome, sem falar de onde eu vim, o que eu faço. E isso é a nossa essência. Eu acredito que está muito mais conectada com um sentir, com um propósito, com aquilo que a gente está no nosso lugar fazendo o que é para a gente fazer. E sendo quem é para a gente ser. Então, isso que a gente está falando aqui de sincronicidades, eu entendo que é muito uma confirmação de que, nesse momento, estamos ocupando o lugar que é para a gente estar, sendo quem é para a gente ser. Essa convicção eu tenho hoje, eu não tinha antes. Eu questionava demais. Meu Deus, não pode ser isso. Eu estou no caminho, não estou no caminho. Como é que eu faço? Uma dor emocional muito forte. E foi isso que me levou... E que vem compensar, na realidade. Né? Foi isso que me levou a buscar respostas. E interessante, já falando de ciclos e de datas e de tempos, agora veio assim como um filme na minha cabeça. Em 2001... eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, caminhei aqueles 800 quilômetros, porque foi um momento, assim, extremo de busca. Tipo, agora eu tenho que realmente ter resposta, não dá para continuar. Eu fiz 28 anos naquele ano, e aí senti uma urgência. Eita. Não por acaso, ali, Saturno. Saturno foi te buscar. Senão não dá, é uma inquietude, assim, eu preciso dessa resposta. E aí eu fiz sozinha o caminho de Santiago, na volta eu mudei tudo na minha vida. Foi ali que eu conheci, inclusive, o Marco na volta, porque lá eu não conheci, mas uma pessoa em comum depois nos apresentou. Terminei um relacionamento que eu já tinha, de 12 anos. Com o Marco eu fiquei 20 anos, então foi aquele ano que eu o conheci. E aí, depois eu comecei a estudar a alquimia, porque eu queria entender como que os 4 elementos fazem tanta diferença na nossa vida, como que eles tinham me gravado tanto durante o caminho de Santiago. Lá eu tive uma experiência muito forte com cada um dos elementos. E quando eu voltei, eu disse, eu preciso de explicação, eu preciso saber como que eu coloco isso em prática, como que eu uso isso, essa sabedoria dos elementos na minha vida. E aí, o Marco disse, olha, eu sou terapeuta do Joel Aleixo, já trabalho com florais, tu pode tomar os florais e ver o que vem para ti de resposta nesse sentido, porque ele trabalha com os elementos, com as flores, com a alma das plantas. Amei! Falou a alma das plantas, falou elementos, falou a minha linguagem. E ali, então, começou essa busca por respostas e um redirecionamento da minha vida para poder viver quem eu sou e ocupar o meu lugar. Claro que eu entendo que não é uma coisa que a gente termina e diz assim, pronto, cheguei, estou lá super realizada, é isso. Não. Eu entendo que a gente vai avançando, como uma espiral, até volta no mesmo ponto, mas numa oitava acima. Muito legal. E aí eu entendi que isso fez parte, inclusive. E falando de caminho, ali quando tu falaste também datas, né? Eu pensei, nossa, de 2001 até pouco tempo atrás, até 2023, quando de fato eu registrei a empresa, a assinatura da Alma, foram 22 anos. Nesses 22 anos, além de estudar bastante, diferentes áreas, eu senti... e a gente falou em sentimento, eu senti na minha vida como se eu estivesse percorrendo os 22 arcanos do tarô, que eu aprendi também na escola de alquimia, o tarô. Na época que tu estava indo o tarô de Marsella, nem era depois Sim, teve... E é interessante, né? Porque no caminho de Santiago, foi o caminho que o Nicolas Flamel fez. E lá, ele desenvolveu os 22 arcanos do tarô alquímico. Nicolas Flamel fez um caminho de Santiago. A história dele é ali. E Patrícia, assim, ouvindo você e vendo todo esse conteúdo, eu gostaria muito assim, que você fazer algumas perguntas básicas. Onde você hoje tem o seu laboratório, o seu consultório?
Hoje eu atendo em Porto Alegre, mas atendo muito online. Eu tenho atendido pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo. O tempo e espaço não existe aí. Não existe. Tenho pessoas que eu atendo que estão morando na Itália, na Austrália, então atendimento legal. online. Aí, Nossa, claro, muito eu legal. uso outras ferramentas. Às vezes, eu não consigo mandar uma fórmula necessariamente, mas eu trabalho muito com terapias vibracionais também. E você já tem uma experiência muito grande com isso, porque já fazem muitos anos que você está nessa área. Muitos. Eu comecei o primeiro curso, então, foi em 2004, aqui de alquimia, e depois eu não parei mais de estudar, tanto na escola. E você trouxe também outros conteúdos. Outros conteúdos. Para a tua vida. Sim, sim. Né? Eu passei pela própria física quântica, porque eu precisava explicação científica para algumas coisas, na minha mente racional. É o seu lado Capricórnio todo. Eu fui lá e eu disse, não, eu preciso ter respostas aqui. Então, na mecânica quântica, na saúde quântica, eu fiz algumas pós-graduações também para ter, primeiro, um entendimento e poder aplicar aquilo com mais propriedade. Só que, na época, eu já estava estudando também a psicoaromaterapia. Então, eu tinha feito aromaterapia integrativa. Nossa, muito tinha legal. feito química dos óleos essenciais. Então, olha como tem um lado muito pragmático, racional, que precisa de explicação. Sim. E tem um outro lado que diz assim, é sentindo que tu vai traduzir o que tu precisa. Então, equilibra esses dois lados. É o cognitivo e o límbico. Exato. E aí, nesses 22 anos, foi muito disso. Então, eu passei pela física quântica, algumas coisas da neurociência também. Eu fui usar... Porque tem alguns estímulos que produzem determinados hormônios ou neurotransmissores. Aí eu queria saber como que isso acontece. Se eu vou criar uma fórmula, ela vai estar atuando fisicamente. Sim. Não é só emocionalmente, não é só despertar um aroma, uma lembrança. Ela vai criar um caminho que vai ter respostas no organismo daquela pessoa. Ela vai ativar um processo. Vai ativar um processo. Então, eu tenho que estar ciente do que está Porta, acontecendo. e depois que abre aquela porta, né? Tem um mundo vasto ali dentro. E aí foi se juntando, então, a parte vibracional, a parte quântica, um pouco da neurociência, a alquimia e a psicoaromaterapia. E quando nasceu a Assinatura da Alma, foi para mim como uma resposta, dando forma. Bom, agora tem um nome, agora tem esse... como se fosse assim um leque, né? Um guarda-chuva que abraça tudo que eu faço hoje. E aí eu não preciso ficar preocupada com qual ferramenta que eu vou usar. A ferramenta eu vou ver o que a pessoa mais vai ter resultado, o que ela precisa. Se ela chega com uma dor, porque ela sente que está um vazio dentro dela, que ela não sabe resolver, ela não sabe nem a origem, mas ela quer se encontrar, ela quer viver a melhor vida que ela tem disponível, ela quer se sentir em paz no lugar que ela está, ela quer acordar todos os dias e dizer, hoje vale a pena eu viver o meu dia, é isso que eu faço, eu ajudo a pessoa a chegar nesse lugar com a ferramenta que mais vai ter resultado para ela, ou no contexto. Então, Porto Alegre é o meu consultório, hoje eu atendo ali fisicamente algumas pessoas, mas é muito mais online, porque eu entendi também que eu precisava abrir. Sim. Então, hoje eu uso muito mais o espaço virtual porque se, por exemplo, a gente está fazendo um podcast, vai para o mundo todo, né? Então, uma pessoa que quer o seu trabalho, ela tem que encontrar você em algum lugar, não é? Eu vejo isso hoje também. Né? Eu, assim, particularmente... Eu não atendo virtualmente, até porque também nem tenho tempo para isso. O meu tempo hoje é para produzir o que vocês estão usando, né, no consultório. E isso é um trabalho que exige presencial, né? Não dá para eu plantar virtual, né? Eu tenho que estar lá presencial. Dentro da produção laboratorial, eu cuido de muitas coisas. A Paloma Aleixo, minha filha, ela é um técnico responsável pelo controle de qualidade. A Tainã, ela é responsável por todo esse caminho que se faz do plantio, da colheita, dos cuidados na fazenda. E hoje a Jaque Uê, né, minha sócia, ela cuida lá da administração da empresa. Então, é um amaranhado de informações que tem que estar muito juntinhos, né, para que a gente possa realmente levar esse trabalho adiante. Então, eu não consigo um tempo assim. Às vezes a pessoa diz, Joel, pelo amor de Deus, eu queria fazer uma consulta contigo, mas eu estou aqui na Dinamarca. Eu falo, eu vou tentar. Eu vou tentar. Então, eu fico feliz de ver que, pelo menos, eu fico muito mais tranquilo, porque às vezes eu fico me sentindo culpado, né? Mas eu vejo que hoje, por exemplo, tem uma pessoa como você,
eu já vou te indicar. Eu vou dizer, vamos lá para a Patrícia, porque ela pode te atender dessa forma. E a facilidade hoje de distribuir o floral melhorou muito o nosso trabalho dentro da alquimia. Eu tenho todos os kits de tudo que eu fiz contigo, mas assim, isso de atender uma pessoa e ela receber rapidamente a fórmula, aconteceu agora esse mês. Teve uma pessoa que descobriu o meu nome no site ali de Procure um Terapeuta. Até foi interessante porque ela estava buscando, ela só queria uma pessoa que fosse, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ou ela tinha algumas regiões que ela colocou. E aí selecionou lá 12 e ela disse que tirou uma carta de tarô para cada um para dizer qual que seria a pessoa para atendê-la. E aí ela tirou uma para mim, que depois até ela me contou. O universo escolheu você. E aí eu comecei a atendê-la e ela recebeu, ficou impressionada. Ela disse, Patrícia, o meu floral chegou em menos tempo do que eu esperava. Ela mora em Manaus. E eu não teria alcançado ela não teria se conectado comigo e eu poder fazer o meu trabalho e ajudá-la a chegar no lugar que ela precisa se não fosse hoje esse espaço virtual, se não fosse a internet. E o meu perfil nem está atualizado lá, vou ter que arrumar, sabe? Mas foi uma coisa assim, bem de sincronicidade. É importante. Vou arrumar. Então, hoje, digamos assim, 90% do meu trabalho é online, é virtual, nesse sentido de atendimentos individuais e grupos. Eu conduzo também jornadas terapêuticas, eu conduzo a Gênese 5E, que é um processo de 6 encontros em grupos. Então, também permite trazer mais pessoas para esse caminho. Coisa linda. Muito legal isso. E uma coisa que é importante assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é muitas vezes as pessoas elas necessitam do nome completo, da idade, a experiência a gente já sabe. E hoje a gente já sabe também que você está baseada em Porto Alegre. E como é que eu faço hoje assim para te encontrar? Então, no Instagram, meu perfil é Assinatura da Alma. Então, @Assinatura da Alma. É impossível esquecer, né? Isso. Meu nome, Patrícia Moreira Moura, também chega lá. Eu tenho um canal no YouTube que também eu falo de aromaterapia, mais vídeos antigos até desde 2020, 2021, mas tem uma sequência lá onde eu escolhi 49 óleos essenciais para falar. Inspirado também, né, no que a gente tem ali dos alquímicos de 49. Hoje mesmo, quando acabar meus podcasts aí no fim do dia, eu vou te assistir lá. Então, e ali, então tem o meu canal do YouTube, que é Patrícia Moreira Moura, o do Instagram, Assinatura da Alma. Tenho 53 anos hoje. Nossa, 53 anos você tem. Patrícia Moreira Moura é meu nome, moro em Porto Alegre. Quem eu sou, às vezes eu não sei descrever, né? Eu sou essa... Mas você sabe como é que você se descreve melhor no podcast? Conta pra mim casos de sucesso. Isso vai falar de você. Tá bom. Né? Porque são seus frutos. E pelo fruto, a gente conhece a árvore, né? Com certeza. Conta um caso de sucesso aí para mim. Então, começando até esse exemplo que eu comentei contigo, que se não fosse a internet eu não estaria atendendo. Sim. Ela é uma jovem e estava assim muito angustiada, querendo fazer algumas mudanças na vida dela, não conseguia. Me procurou, fez um mês. E nesse um mês, ela conseguiu terminar o relacionamento que ela precisava e não estava conseguindo. Conseguiu sair da casa dos pais. Tomar decisões fortes, e movimentos que estão transformando a vida dela. E o feedback que eu tive, quando eu atendi a semana passada, ela disse, Patrícia, eu tô mais fortalecida para fazer o que eu preciso. Não é saber o que fazer, é conseguir fazer os movimentos. E saber que eu tô no caminho. Então, isso é extremamente gratificante, quando a gente percebe que está sendo ali canal, instrumento. Ajudou a mudar a vida da pessoa. E ela está acessando oportunidades profissionais. Essas sincronicidades que a gente está falando, eu vejo acontecer demais nas pessoas que eu acompanho. Que elas dizem, do nada, eu conheci uma pessoa que me ajudou e me deu uma oportunidade. Ou do nada, tem algo que eu vou poder mudar e que eu não sabia, nem estava buscando nessa linha. Ela vai abrir uma loja. Então, assim, 4 coisas que ela me contou que eu disse, eu não estou acreditando que tudo isso aconteceu em um mês. Então, às vezes, é rápido. Eu considero isso um caso de sucesso recente.
Mas eu vejo muito de resgate de propósito de vida também, de pessoas que eu acompanhei ao longo de um período, por exemplo, nos 6 encontros da Gênese, e a gente vai fazendo ali movimentos que vão vindo essas informações mais do inconsciente. Então, não é ficar conversando, não é uma terapia convencional. Não fico só perguntando do passado. Eu fico fazendo movimentos e exercícios e usando, às vezes, uma fórmula. Para quê? Para trazer aquela informação do inconsciente e essa ser a resposta que a pessoa precisa. Às vezes não é algo que eu sei, não é algo que eu vou traduzir racionalmente, mas é algo que está pronto para despertar. E eu ajudo a trazer essa informação para fora. Você tira o véu de Ísis. E a pessoa, quando tem essa informação, não é, de novo, não é só um entendimento, ela vai sente, ela diz assim, desce, é isso. Vai pro, e aí ela vai tá pro pronta. chão. Ela está pronta, ela vai lá e faz. E não só vai lá e faz, como ela recebe situações que já estavam no campo dela. Mas ela não estava enxergando. E ela não estava acessando porque ela estava fechada. Então, isso eu considero algo assim como um caso de sucesso, ou mais de um caso de sucesso. Atendi, por exemplo, também... E fisicamente? Uma doença? Acontece de ter... Pessoas te procuram também porque elas estão doentes. Isso. Geralmente, elas me procuram porque tem algo que é emocional, mas que pode estar somatizando. Sim. Então, tem situações que é dor de cabeça. Teve uma pessoa que eu atendi que ela dizia, Patrícia, eu quero que tu me ajude a emagrecer. Eu disse, olha, eu não sou nutricionista e eu não sei se eu vou poder te ajudar nesse sentido de direcionamento, eu vou te colocar em contato com um profissional da área. Porém, se a causa é algo que não é só físico, que é emocional ou até mesmo energético, nisso eu posso te ajudar. E aí nós começamos um processo, no caso dela eu fazia sessões presenciais de sessão olfativa. Daí eu pingo uma gota de um determinado óleo essencial, ela fica inalando e eu vou conduzindo aquela sessão durante 1 hora, ali 1h30, e ela vai acessando as respostas que ela precisa e eu vou acompanhando. Nós fizemos, no caso dela foi um tratamento bem mais longo, assim, porque fez sentido, ela quis dar continuidade, abriu outros ciclos, foi mais de 1 ano. E chegou um dia que ela disse assim, agora eu tenho certeza que o que eu precisava para emagrecer não estava no físico. É no físico, mas não, a origem não estava no físico. Nossa, que lindo isso. E quando eu escuto esse tipo de coisa, eu tenho certeza que ali eu estou só sendo um instrumento. Cura, né? Física, e que às vezes, se a pessoa chega para mim, ela diz, tu pode me ajudar nisso? E eu sinto, é algo que está ao meu alcance, eu tenho ferramenta que eu posso te ajudar? Eu digo que sim. Às vezes até eu não sei exatamente qual vai ser o resultado. Eu não vou dizer para ela que eu vou ajudar ela a emagrecer. Não sei se fisicamente ela vai reduzir o peso, mas eu sei que eu vou ajudar ela a chegar onde ela precisa, num processo que eu vou ter ferramentas de apoio psicoemocional e energético. Muito Isso legal. eu posso fazer. É pegar na mão e dizer, onde que está doendo? Ah, eu não sei explicar, mas eu acordo angustiada. Eu busco respostas na minha vida. Eu sei que eu não estou realizada. Eu sei que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Patrícia, eu já tive muita coisa na minha vida, mas eu não estou feliz. Eu não estou no meu lugar. Como é que eu me encontro? Deixa eu te ajudar. Eu tenho como te alcançar uma ferramenta, um passaporte para te conduzir para uma viagem que tu vai encontrar as respostas. Você estava falando uma coisa linda aí que você estava me falando e sempre vem muita coisa na minha cabeça. Mais especificamente, quando a gente está estudando alquimia, uma das coisas que fica algumas questões alquímicas, elas ficam muito impregnadas na minha cabeça, sabe? Então, em alguns papos assim, somente com alquimistas, com alunos meus ou outros alquimistas, eu fico com aquilo na minha cabeça, lembrando. Às vezes a pessoa está falando de um assunto, eu estou me lembrando de outra coisa. E você está falando uma coisa aí para mim, que é uma coisa tão incrível, assim, quando a gente fala do que o alquimista chama de momentum, o momentum. E o momentum é definido pelo encontro entre o alquimista e o paciente. Então, quando o alquimista e o paciente eles têm um momento do encontro, são duas situações muito diferentes, né? Porque você, como alquimista, você representa a luz na vida daquele que está na escuridão. Né? Esse é o paciente, naquele momento, ele quer uma resposta, né? E você é aquele que vai responder.
O paciente quer luz, porque ele está vivendo na escuridão, você é a luz para ele. Você é um farol. E ele está num mar perdido da vida. E você que é um farol. Então, você está descrevendo bem o que é um momento, né? Quando a pessoa chega e ela te pede um monte de coisas, ela te pede aquilo que ela não tem, ou aquilo que ela acha que não tem. E aí você se dispõe a encontrar um caminho. E aí você se dispõe a oferecer a ele, não necessariamente do jeito dele, do jeito que ele quer. Mas do Mas jeito você que sabe que a alma daquela pessoa precisa. você sabe que você só vai colocar aquele documento onde ela se compromete também a se cuidar, a autorresponsabilidade, só que a assinatura que ela vai colocar lá é a assinatura da alma dela, não é? Ela está preocupada com o corpo gordinho dela, mas a alma não engorda. E olha que interessante, tu falaste de farol, de luz, e nós como alquimistas assumimos esse papel então, mas não que a gente já... Eu vejo assim, é como se fosse uma escada, a gente vai alcançando degraus, vai avançando na nossa própria trajetória, encontrando respostas e às vezes dizendo, olha, eu já cheguei aqui, eu posso te dizer como é que eu cheguei, eu posso te alcançar algo que te ajude, mas não necessariamente que a minha própria caminhada também encerrou. Isso também eu entendi no próprio Caminho de Santiago, quando eu fiz, que chegar lá na cidade não foi o final para mim. Aquilo foi só como uma demonstração do que eu podia depois trazer para a minha vida e fazer outros caminhos aqui acontecerem. Esses 22 anos que eu fui acessando cada ano um desafio ali do próprio tarô. Um arcano. Um arcano. Comecei com o louco, que era o buscador peregrino, que foi lá, né? O louco é o primeiro. E, ao mesmo tempo, ele, quando encontra, ele diz assim, tá, agora eu sei que eu estou no meu caminho, que eu estou avançando, eu não parei. E aí, essa que eu atendi, que eu comentei contigo, que ela é de Manaus e descobriu o meu nome ali pelo site dos terapeutas, ela disse que tirou uma carta para cada um e a que saiu para mim foi do Sol. E ela entendeu que era esse que era para seguir. E eu penso assim, não quer dizer que eu sou um melhor porque eu estou nesse lugar. Não, mas eu sou nesse momento a pessoa que pode auxiliá-la alcançando as ferramentas que ela precisa. Muito até porque parte disso que ela sente, eu conheço. Eu sei como é querer mudar e não saber como fazer. Ou saber como fazer e não conseguir executar. Se eu não posso viver uma vida que não tenha sentido, que não vale a pena, que não tenha propósito, que eu não seja o que eu vim para ser. Então, eu entendo quando uma pessoa me procura, é como se ela não precisasse falar. Você vive aquilo, né? Então, eu não sou melhor. Eu sou talvez a pessoa que naquele momento está em condição de alcançar o que ela precisa, porque eu reuni informações para isso, porque foram mais de 30 anos estudando e mudando. Eu era arquiteta. Eu me formei em 1996, um ano depois de comprar esse livro aqui, eu me formei em arquitetura. E trabalhei como arquiteta, eu fui professora por 14 anos, professora universitária, eu dei aula de arquitetura. Eu fiz mestrado em engenharia. Civil, ó a caixinha. Olha, meu Deus. Então, eu não me lembrava desses detalhes, agora eu estou lembrando. Tanto que o primeiro nome da minha empresa foi Arquitetura da Alma. Aí depois, em 2023, eu mudei ali. 2021 a 2023 eu fiz muitas mudanças. Comecei também... E a arquitetura foi para assinatura. Foi para assinatura, que faz mais sentido hoje. Então, acredito que é isso, assim, Joel. E você continua arquiteta, né? Porque você está arquitetando um plano de desenvolvimento espiritual, né? É. Não deixa de ser arquiteta. Não deixa de ser, E eu soltei também isso de colocar as coisas muito em caixinha, assim, sabe? Porque uma parte do nosso entendimento, às vezes, busca isso. Que caixinha que eu coloco? Não tem caixinha. Tem coisa que é o que é. E se tiver caixinha, é a do paciente, né? Não é a nossa. Não é a nossa. Então, a nossa proposta sair do cubo. Exatamente. Que legal, Patrícia. Eu fico tão feliz de hoje estar vivendo essa experiência assim com você. E eu fiquei ainda com uma coisa na cabeça, que você falou para mim, que o teu trabalho ele tem uma relação também com os 4 elementos. Então, como é que você traduz os 4 elementos hoje na sua obra? Como você traduz aí nos seus aromas, os 4 elementos?
dentro da Gênese 5E, que é esse caminho para a gente chegar no quinto elemento, eu começo com a água, um ciclo onde a gente limpa, a gente purifica, a gente acessa a fluidez, a gente acessa a leveza, a gente passa pelos assuntos da família, relacionamentos. É o batismo. É o batismo, é essa água inicial. Depois a gente vem para a terra. E tudo isso, não só o processo acontecendo, mas também as ferramentas. Então, eu uso sinergias que eu crio com óleos essenciais que ativam aquele elemento. Então, eu uso a sinergia da água, a sinergia da terra, a sinergia do fogo, a sinergia do ar e a sinergia do quinto elemento. Dos óleos essenciais, eu tenho esse estudo também, e é prática, que eu fui classificando de acordo com o elemento que ele mais conversa. Então, por exemplo, só para entender, né, também o nosso público entender, quando você, veja se o meu raciocínio é correto, quando você quer, por exemplo, ativar o circuito das águas interior, né, para que a pessoa se lave, também se renove e também dê fluidez à vida, né, é isso que a água faz. Então você procura na natureza, por exemplo, óleos essenciais que se originam de plantas balsâmicas. Por exemplo, você tem um caso onde você precisa ativar o fogo dessa renovação mais pela queimadura, pela destruição mesmo de um ambiente, para se reconstruir um ambiente novo em cima daquilo que foi queimado, não é? Você procura, por exemplo, óleos essenciais que estimulam, que se traduzem como princípios ativos de plantas que são excitantes, estimulantes, afrodisíacas. É esse o raciocínio? É esse o raciocínio base, sim. E onde que eu fui validando esse raciocínio? Como eu te falei, então, eu comecei em 2016 com a aromaterapia, a psicoaromaterapia, a química de óleos essenciais. Eu fui estudando e colocando em prática muito disso. Então, esse método ele veio se formando ao longo desses 9 anos. E também, no meio do caminho, eu fiz um curso, ali, uma pós-graduação de terapia vibracional quântica, onde o meu TCC foi o estudo da frequência vibracional de 49 óleos essenciais. E eu fiz isso também orientado por professores que atuam muito mais nessa linha da terapia vibracional. Então, como medir, eu usei aparelhos para medir a frequência de óleos essenciais. Então, você usou ferramentas tecnológicas. tecnológicas. Algumas ferramentas quânticas, para poder ter mais informações, não ser só a minha experiência clínica. E no atendimento, o que eu percebo? Às vezes, as flores, elas falam mais com o elemento água, mas não são todas as flores. A gente tem, por exemplo, o ylang-ylang, que fala muito do elemento fogo, especialmente no magnetismo Não gosta da água. Então, assim... Ela não quer saber de água. Não é uma classificação tão fechadinha. Sim. E aí eu vou vendo muito de uma forma também personalizada. Por isso que, quando eu traduzo uma assinatura, ela tem a ver com aquele tema, com aquele grupo, com aquela pessoa. O que você está falando é uma coisa bem linda e interessante, porque quando eu ia ao Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, e eu me encontrei com a Vânia, e a Vânia é uma cientista, né? E ela, na época, muito técnica, né? Muito farmacêutica, aquela coisa assim, bem de formação profissional mesmo, né? E ela me conheceu, nos conhecemos, e aí eu falei para ela de uma determinada planta. Aí ela olhou para mim e falou, mas guri, isso aí não tem nada a ver com a planta. Aí eu, como assim não tem? Não, porque você está descrevendo a planta como se ela fosse um estimulante, e ela não é. Não tem nada na planta que diga que ela é um estimulante. Eu falei, não, mas eu não estou falando da planta, eu não estou falando de princípio ativo, eu estou falando da alma dela. Aí ela falou, não, mas me explica isso direito. Eu falei, às vezes uma planta, ela pode até traduzir um princípio ativo que seja estimulante, mas quando você faz um contato com ela, um óleo essencial dela, ela bota você para dormir. E isso intriga os cientistas, né? Porque o objetivo era um, termina sendo o outro. Então, quem fala mais alto nas plantas, nas flores, nas ervas, é a natureza da sua alma. Da sua alma. Aí eu vou terminar com uma coisa tua.
é a assinatura da alma da planta, né? E Paracelsus já dizia que o óleo essencial é a alma da planta. E isso eu uso demais, assim, porque eu entendo que é aquela essência mesmo. E é tão profundo que determinadas partes da planta, quando usadas para extrair o óleo essencial, fala muito também daquela natureza. É diferente a gente usar um óleo essencial extraído de uma raiz, ele vai trabalhar um determinado elemento, falando de elementos, de um óleo essencial extraído de uma seiva, de uma resina, ele vai trabalhar muito mais outros aspectos. Então, por exemplo, quando se fala de elemento, eu também olho para qual a parte da planta que é extraído aquele óleo essencial. Se aquele fogo está na raiz, se aquele fogo está na casca, se aquele fogo está na folha. Isso, e qual a função dele na natureza? Porque uma resina, uma seiva, ela cura a cicatriz de uma árvore. E quando é na pessoa, ela pode ajudar a curar uma cicatriz que é da alma, uma dor que não consegue nominar. Então, não é algo superficial. Então, por exemplo, quando eu uso para o quinto elemento, para representar o quinto elemento, eu vou buscar mais os óleos essenciais que são extraídos de seiva, de resinas, óleo essencial de mirra, de breu branco, de copaíba. Eu vou usar mais esses óleos essenciais. Inclusive tem... Eu tenho tudo na Amazônia. Maravilhoso, tudo na Amazônia. E tem óleos essenciais brasileiros riquíssimos. O breu branco, por exemplo, é maravilhoso. A experiência que eu tive com ele, inclusive ali em 2021, que eu estava fazendo uma vivência, foi ele meu guia, assim, que me colocou de pé no momento que eu não podia cair, que foi no desencarne ali do Marco, né? Quando você for para a Amazônia comigo, eu vou te levar num lugar que tem muitas árvores de breu branco. A gente passa ali o estilete nela. Essa experiência eu não tive. E o breu branco vem, mas muito. Que lindo. Muito. Que lindo. É bem legal, é bem legal. Ele já me tocou profundamente. Em 2021 foi a primeira vez que eu tive contato com o óleo essencial. Imagina com a árvore, com a planta. E o Marcos, nosso amigo comum, seu companheiro durante tantos anos, ele tem uma coisa com a floresta, né? Total, ele tem uma coisa com o povo da floresta, né? Ele tinha uma coisa com a natureza e com os rituais. Sabedoria, né? E tinha coisas que ele sabia, que ele mesmo dizia, eu não sei de onde eu sei isso, mas quando depois a gente ia ver, aquilo estava escrito em algum livro, algum tratado, algum professor ensinava, e ele já tinha... Eu acho que o Marco era um caboclo perdido. É verdade. Que não se encontrou na cidade grande, né? Ele é uma figura. Mas foi ele que me trouxe para a alquimia, para a escola. Com certeza. Foi quando eu ele que conheci, foi o Camal. Foi ali. Ele que foi o seu breu branco. Meu marco também, né? Marco da minha vida, nesse sentido. Que legal. Fico feliz de estar também relembrando ele. Eu brigava muito com ele, né? Porque eu achava que ele não se cuidava. Eu dizia, você tem que se cuidar. Você tem que ter mais cuidado com você. Para com algumas manias que você tem, com os vícios que você tem, que isso aí não vai... Para de fumar, Eu ficava brigando com ele muito. Sim, eu lembro. E aí ele ria, e ele falava que eram os caboclos dele. Sim, inclusive naquele dia ali da... E ele chorava muito também, se emocionava, era uma pessoa extremamente sensível, tinha os dois lados, muito cabeça dura, prático, e ao mesmo tempo, assim, de uma sensibilidade, o cabeça dura, acho que era para se defender, né? Foi ele a primeira pessoa que eu considero que me viu em essência, que me descreveu quem eu era, sem eu saber. E ele foi essa ponte, né, para você chegar em todo esse conhecimento e... Eu conheci com 28 anos e quando eu completei 49, ele desencarnou. E nós ele fazia aniversário próximo, eu faço no dia 12 de junho e ele no dia 9. Então, ele tinha completado 60 anos, eu completei 49 e no dia 14 ele foi hospitalizado. E no dia 1º de julho ele faleceu. Então, foi tudo muito, muito rápido, muito intenso. Né? E, ao mesmo tempo, eu tive essa tranquilidade, sabe, Joel? Que o que estava acontecendo era um fechamento de ciclo, que era para ser daquele jeito, que tinha que acontecer. Eu só pedia compreensão, eu só pedia estar no meu lugar, fazendo o que era para eu fazer e não atrapalhando, sabe? Não atrapalhando o universo. Se era para ter essa passagem, então que fosse da melhor forma possível. E eu tive tantos sinais, tantas respostas de que era isso que tinha que ser, que eu fiquei com uma paz. Não que eu não sentisse tristeza, não que eu não sentisse, em algum momento, né, questionamentos, assim, mas aquilo em seguida passava. Ficava o quê? Uma paz, uma compreensão da passagem da vida mesmo, dos ciclos da nossa vida.
E ali eu entendi que, não por acaso, foi quando se fechou esse ciclo também, eu com 49 anos. E dali para frente, muitas outras dessas coisas que a gente está falando aqui começaram a brotar de uma forma mais material. Talvez já estivesse pronta dentro de mim, mas não tinha vindo para fora. Começou a vir para fora, depois teve a pandemia, eu fui demitida do lugar que eu dava aula, meio que tipo assim, o mundo ruiu, acabou, né? O Marco morreu, perdi o emprego lá, veio pandemia em seguida, mas ao mesmo tempo foi o quê? Um fim para um outro começo. Despertar. Um oitavo a mais. E aí eu entendi que é sobre isso, é sobre ciclos, é sobre ter paz enquanto a gente está fazendo as mudanças. É sobre poder acender esse farol que a gente recebe, uma luz e emite. Né? Ela não é nossa, mas ela passa por nós e chega onde tem que chegar. Eu queria que tu deixasse aí as tuas considerações finais e dizer também a você que existem momentos e encontros que eu falo que é um privilégio, mas esse momento com você foi uma honra. Então, uma honra estar aqui com você, dividindo esse espaço, batendo esse papo. E esse papo vai render ainda muitas histórias, e principalmente para quem nos ouve, né? Para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, para quem está participando desse podcast. E essa fase, eu creio que esse encontro, muito mais do que um reencontro, né? Ele também vai colaborar para que o nosso trabalho, tanto o seu quanto o meu, se amplie ainda mais e possa ir para oitavas, porque é disso que o mundo precisa. Eu não tenho nenhuma dúvida que cada dia que passa o mundo precisa de mais pessoas como você e precisa tomar muito floral e muita alquimia para esse despertar, para essa coisa que a gente chama de nova era, né? Que a gente não vê, né? Porque desde que eu nasci que eu fico ouvindo de nova era, mas eu não vi. Mas hoje eu já consigo enxergar um vislumbre, porque talvez eu tenha achava, né? Na realidade eu achava que a nova era uma coisa que ia acontecer lá fora. E não é. A nova era é uma coisa que acontece dentro. E a gente é um facilitador, né? Quando você conta esse seu caso aí dessa sua paciente, isso é uma nova era. Para ela é um mundo novo, né? É para você, quando você conta essas experiências que você passou na sua vida, que foram desde experiências muito lindas que você encontrou, coisas novas, até também experiências que foram através da dor, da perda, da saudade, mas que você entendeu que tudo isso fazia parte de um salto, fazia parte de um voo, fazia parte de a abertura de um horizonte novo na sua vida. Eu te desejo sorte. Na Itália a gente chama fortuna, né? Eu te desejo a boa fortuna sempre, que o seu trabalho seja essa coisa que eu sinto que tem trabalho para mim, que se traduz como um bom trabalho. Tem trabalhos que se traduzem como excelentes trabalhos. Tem trabalhos que se traduzem como um trabalho diferente, com um excelente resultado. Mas o seu trabalho eu sinto uma coisa até difícil de traduzir. Por tudo isso que você me fala, por eu lhe conhecer tão bem, né? Mesmo que a gente esteja distante, mas a gente sempre está muito conectado. Esse podcast é uma prova científica dessa conexão. É verdade. Não é? É verdade. E por tudo aquilo que você trouxe, por tudo aquilo que a gente conversa, de um ciclo que se abre lá com o primeiro carvão, até hoje que se fecha com a última ópera de John Dee. O seu trabalho é uma coisa que eu posso dizer que seja um glorioso trabalho. Porque eu não sei direito ainda o que é que significa a palavra glória, mas eu acho que você tem uma relação com isso. O seu trabalho ele é glorioso mesmo. Ele é uma glória para as pessoas. Quando as pessoas falam assim, hoje muito na igreja, né, elas falam, ô glória, ô glória. Eu acho que nem elas sabem o que é que realmente significa essa palavra, ô glória. Eu acho que isso traduz muito bem hoje
o seu trabalho. Obrigada. O seu trabalho é um trabalho glorioso. Eu queria deixar com você a despedida do podcast. Antes de fazer a despedida, eu quero te prometer uma surpresa, e eu fiz uma música para traduzir teu trabalho para ti. Pode colocar aqui. A Paraíba, ao horizonte, a luz se ergueu, um sonho ardeu no peito de quem crê. Joel partiu com a chama do saber e fez da alma das flores o seu poder. Nossa, no campo plantou mandalas em solo e luar, sob a lua colheu a essência a despertar. Do ventre da natureza brotou um saber, alquimia viva que veio nos curar. Meu Deus, que coisa É a linda. tradução do que eu... Porque no silêncio Nossa, que da coisa semente Muito obrigado. flui a voz do divino presente. Obrigado mesmo. Muito lindo. Muito obrigado. Você não tem noção de como eu precisava disso hoje. Eu também. Você Tô trouxe muito para feliz mim de essa estar aqui. cura. Você pode ter certeza disso. Muito legal. Gente, vou encerrando aqui, chorando, que eu sou besta para chorar, mas é por uma boa causa. Esse podcast com Patrícia, minha amiga de mais de 30 anos, e eu fico muito feliz de ver, me sinto muito honrado, né, de estar aqui presente, e até uma próxima oportunidade, onde nós vamos nos encontrar aqui também com outros alquimistas. Os alquimistas são muito bons porque eles são muito diferentes um do outro. Alguns são muito especiais. Não dá para não dizer isso, né? Tem alquimista que às vezes fica com ciúme. Você gostou mais de... Mas é isso. Alguns são diferentes pra gente, né? Porque assim como eu sou também diferente e represento coisas diferentes para várias pessoas, assim também são eles, né? E eu fico feliz e muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Prazer, uma honra. Obrigada. Obrigado.